Eu gostaria de ter visto um tutorial como esse quando eu comecei a me maquiar. E pra quem não me conhece, eu sou a Mariana, eu amo esse mundo da beleza e da maquiagem e eu criei esse canal justamente para poder falar aqui com vocês sobre os lançamentos, dar dicas para vocês conversar sobre esse mundo que eu amo tanto e eu espero que vocês também amem. Às vezes quando a gente tá aprendendo a se maquiar, a gente não quer fazer aquelas maquiagens rebocão, a gente quer fazer só uma maquiagem mais simples, né, pra deixar com uma cara de nossa, nem parece que eu me maquiei. E eu adoro fazer esse estilo de maquiagem, inclusive o meu estilo de maquiagem que eu faço no dia a dia é um estilo bem parecido com esse, então eu vou ensinar aqui pra vocês. E um dos maiores segredos pra fazer essa maquiagem mais suave é preparar bem a pele. Eu gosto sempre de passar um hidratante ou um sérum, eu vou usar esse daqui da linha Cica, e eu também gosto de hidratar os meus lábios. Eu vou usar esse daqui, o Balm Labial da Bruna Tavares com a Coca-Cola, que eu tô adorando ele lembra muito o Beach Ice. Por favor, não subestimem a preparação de pele na hora de se maquiar, sério, faz toda a diferença na hora de se maquiar. Uma boa preparação de pele, é isso que vai garantir que sua maquiagem vai ficar bonita e vai durar bastante. Inclusive, se vocês não estiverem muito afim de passar primer, só de passar um hidratante, um sérum, alguma coisa assim, já fica super bonita a pele e fica ótima para aplicar a maquiagem. E agora eu vou usar o balme labial da Bruna Tavares com a Coca-Cola. Eu gosto muito desse balme. Ele tem esse aplicadorzinho, tá vendo? Esse aplicador de metal. E ele é muito parecido com o Beach Ice. Ele hidrata super a boca e ele tem ácido hialurônico, óleo de coco e manteiga de cranberry. Eu vou usar agora o corretivo. Eu gosto muito desse corretivo aqui da Oceania, o meu é a cor Fair. E ele é muito bonito, ele dá uma cobertura super boa. Como vocês podem ver, eu tenho mais olheiras. E eu também tô com umas, não sei se chega a ser acne ou se é uma alergiazinha, mas a minha pele é sensível e tá com esses vermelhinhos, então eu vou usar o corretivo pra cobrir. E esse corretivo é tão bom que ele só de aplicar um pouquinho assim, ele já cobre super. Eu gosto muito desse corretivo da Oceania. E também vou aplicar aqui, ó, nos vermelhinhos. E vou espalhar. Na hora de espalhar, você pode espalhar com um pincel ou com uma esponjinha. Eu vou espalhar com a esponjinha porque eu acho que é mais fácil para quem tá começando. E como esse é um tutorial para iniciantes, eu acho que é mais prático de espalhar com a esponjinha, principalmente para quem ainda não tem tanta experiência. E agora eu vou só espalhar o produto, dando batidinhas, porque assim a cobertura dele fica mais forte. Como eu disse, eu tenho mais olheiras. Então eu gosto de sempre deixar dando batidinhas assim ao invés de puxar e espalhar. Quando você puxa e espalha, você acaba arrastando o produto e deixando uma cobertura mais suave. Nesse caso, eu não quero deixar uma cobertura tão suave, porque eu quero que cubra bem as minhas olheiras. Olha só a diferença do lado que eu passei o corretivo e do lado que eu não passei o corretivo. Dá muita diferença, né? Agora eu vou espalhar desse lado. Corretivo, com certeza, é um dos meus itens de maquiagem favoritos. Inclusive, meu sonho é testar o da NARS. Todo mundo fala bem, que ele também tem uma cobertura super boa. Mas esse daqui da Oceane, eu já amo ele. Então... E agora eu vou aplicar nesse vermelhinho. Eu vou aplicar nos vermelhinhos, espalhar. Se você quiser, você pode deixar assim já, que já tá super bom. Mas eu vou dar só mais uma gotinha de corretivo aqui. Aqui. E aqui. Pronto. E aqui também. Que eu vou espalhar agora. E agora, como eu falei pra vocês, dando batidinhas. E espalhando. Eu também gosto de espalhar na pálpebra, porque também já serve como uma espécie de primer, né, pra sombra. Que aí quando você passa a sombra, que é em pó, ela gruda melhor e dura mais. Pelo menos eu sinto isso quando eu passo corretivo na região das pálpebras. E eu gosto muito de fazer essa técnica, porque às vezes eu não tô muito afim de passar base, às vezes eu quero fazer uma coisa mais rápida, e aí eu passo só o corretivo. Vocês viram já a diferença? Só passando o corretivo, a grande diferença que já deu? Agora eu vou pro segundo passo, que é passar o pó. Eu vou passar o pó só nas áreas onde eu passei corretivo. Aqui, aqui, um pouquinho aqui e aqui. Porque assim o pó ele ajuda a selar a maquiagem e a durar mais tempo. Além de garantir que ela não vai craquelar, que ela não vai derreter ao longo do dia. E eu amo muito esse pó aqui da Oceania, ele é maravilhoso, ele é um pó translúcido solto. Inclusive fica uma dica, se você tem medo de pegar o pó da cor errada, pega um translúcido, porque ele não tem cor. Inclusive tem o translúcido solto e o compacto. Sendo translúcido, eles vão servir para todos os tipos de pele. Então vale super a pena e eu amo muito esse pó. Agora eu vou pegar um pouquinho aqui. Vou tirar um pouco do excesso, tá vendo? Vou pegar aqui e vou aplicar. Eu pego um pouco mais em excesso, que eu gosto de deixar bem seladinho essa região.
E olha só a diferença do lado que eu passei o pó e do lado que eu não passei o pó. Agora eu vou passar desse lado. Já vou aproveitar um pouquinho do pó pra vir aqui, passar aqui. E vou pegar só um pouquinho de pó, passar aqui. E pronto, já selei a pele. E eu vou usar essa paleta da Oceane. E pra quem não sabe, contorno e bronzer são coisas diferentes. Por mais que eles se complementem, são coisas diferentes. Geralmente o contorno a gente faz com um tom mais frio, por exemplo esse daqui. E é mais nessa região que é mais funda do rosto, tá vendo onde tem esse ossinho? Aqui. O contorno do nariz e aqui embaixo. E o bronzer é onde geralmente a gente fica bronzeada, aqui, aqui. E aí nessa paleta é bem legal, essa paleta da Oceane, que é um trio que vem com um tom para contorno e um tom para bronzer. Aí eu consigo usar essa paleta para fazer os dois. E é claro, essa parte também é opcional. Se vocês quiserem, vocês podem fazer só o bronzer ou só o contorno, ou passar só o blush. Mas eu acho que dá toda uma diferença. E não é muito difícil, ó. O nariz, por exemplo, eu gosto só de passar um pouquinho aqui, ó. Passar um pouquinho. Vou pegar um pouquinho pra passar do outro lado. Vou passar aqui. Que eu acho que dá uma diferença na maquiagem. Ajuda a dar uma vida pro nariz, pra maquiagem. Pronto. Agora eu vou usar esse mesmo tom mais frio aqui pra fazer o contorno bem nessa região do ossinho. Só aqui que eu vou usar. Aí eu gosto de fazer assim, pra ficar bem marcadinho, pra eu saber certinho onde passar. E aí eu vou dando batidinhas. E agora eu puxo um pouquinho. Vem um pouquinho pra cima, puxo pra baixo. Ó. Aí também você pode fazer, e é sempre bom você puxar pra cima, que ajuda a dar uma sensação de lifting, sabe? Que dá uma levantada no seu rosto, no seu olhar. E aí você vai dando batidinhas, ó. A diferença desse lado pra esse lado. Tá vendo? E caso vocês sintam que tenham pegado demais, vocês podem tirar o excesso na mão de vocês ou em algum lugar. E também qualquer coisa, esses em pó e os outros produtos também, cremosos, líquidos, você consegue esfumando. É só você ir esfumando, limpando o pincel e esfumando. Que aí dá tudo certo no final. Pronto, olha só. Aqui não tem segredo, eu pego um tantão e vou espalhando, esfumando. Aqui um pouco. E agora eu vou passar do outro lado. Eu acho que faz toda a diferença. Fica bem melhor assim. E agora eu vou fazer o bronzer com esse tom mais quente. O bronzer eu gosto de passar aqui e também aqui. Eu sinto que minha testa é um pouco grande, aí eu gosto de dar esse efeito. Aqui, ó. Quando você pega aqui e vai dando batidinhas, espalhando, eu sinto que ele deixa minha testa um pouquinho menor. Tá vendo? Eu gosto bastante de dar esse efeito. Aí eu vou dando batidinhas, espalhando. Agora eu vou fazer isso do outro lado também, né? Vou passar o bronzer aqui. Pronto. E o bronzer eu gosto muito de passar nessa linha aqui. Assim, ó. Esse pedaço aqui. Eu acho que fica muito bonito e fica bem natural. Eu acho que também ajuda até mesmo a esfumar o contorno para ficar mais suave, não ficar um contorno hipermarcado. Eu gosto bastante de fazer assim. Ó, a diferença de um lado pro outro. Tá vendo? Aí eu vou dando batidinhas. E agora eu vou fazer, tá vendo a diferença desse lado? Pra esse lado. E agora eu vou fazer isso do outro lado. E por último, pra finalizar essa parte, eu vou passar um blush. Esse daqui é o Duo Blush. Eu gosto tanto do efeito dele que eu nem passo iluminador. O meu é na cor Pink Paint, essa cor super bonita que vai estar super em alta, né? Na verdade já está super em alta, que é esse rosinha mais frio. Eu acho que ele fica muito bom com o meu subtom de pele e ele também é uma cor super bonita. E eu gosto de fazer, pra quem não conhece o Duo Blush, ele é um blush que ele tem duas texturas diferentes, uma cremosa e uma em pó. Eu gosto muito de passar primeiro em pó e depois passar a cremosa, porque ele fica um efeito mais translúcido, mais glow, super bonito. E cuidado na hora de aplicar, tá, pessoal? Porque esse blush é super pigmentado.
Por mais que eu ame blush chinelada, a gente tem que tomar cuidado na hora de aplicar, né? Pra não correr o risco de ficar tão chinelada, né? Porque às vezes fica chinelada até demais. E como eu vou passar a camada do cremoso por cima, eu vou passar uma camada mais suave do em pó. Aqui. E agora eu vou aplicar o cremoso, vocês vão ver como vai ficar lindo o acabamento aplicando o cremoso. Ó. Viram só a diferença do lado que eu apliquei o cremoso e do lado que eu não apliquei? Ele deixa um acabamento super bonito e eu gosto de pegar um pouco do cremoso também, passar no nariz e passar no queixo. Agora eu vou passar do outro lado. Olha que lindo que ele fica. Gosto muito desse blush. E agora nós vamos para a parte dos olhos. Eu amo muito essa paleta da Oceane com a Nadia Tambasco. Essa é a To Go Nude. Ela é maravilhosa, ela tem tons lindos de sombra, estão vendo? Ela tem tanto tons mate quanto tons cintilantes. E são tons bem neutros, nude, né? Que ficam bem bonitos no olho. E eu vou usar para fazer a maquiagem de hoje esse tom aqui. Vou passar por toda a pálpebra e depois eu vou passar só no cantinho esse tom aqui. Fica super bonito. E a parte da sombra, ela dá toda uma vida, né? Na maquiagem. Agora eu vou passar aqui. Eu vou fazer esse movimento de esfumar bem. E eu também gosto de dar uma puxadinha aqui no canto. Ó, tá vendo a diferença? E ele fica com esse puxadinho que dá um lifting. Ó, a diferença desse olho e desse olho. Pra mim dá toda uma diferença. Agora eu vou passar no outro lado. E tá vendo, pessoal? Eu não tenho medo na hora de aplicar a sombra, porque quando vocês vão aplicar, parece que você aplicou demais, mas é só você vir esfumando. Quando você vai fazendo esse movimento com o pincel, você vai esfumando. E também, se o pincel for macio, se for um pincel bom, aí você consegue esfumar direitinho. Agora eu vou aplicar só um pontinho de luz aqui no canto. E olha só a diferença. Desse lado para esse lado. Agora eu vou passar desse lado. E pronto. Vou aplicar esse balme labial da Bruna Tavares com a Coca-Cola, que a cor dele é super bonita e lembra muito a cor do Black Honey da Clinique. Agora eu vou passar aqui. Olha que cor linda. E com ele você passa super rápido. Eu já ia me esquecendo, né, de passar o rímel. Ele também é muito bom porque ele ajuda a levantar o olhar. Eu gosto muito desse daqui, o Long Lash da Oceane, principalmente por conta do aplicador dele, que é um aplicador maravilhoso. Ele é um aplicador maravilhoso, ele é fininho, ele tem essa curvinha que encaixa direitinho nos cílios. E eu gosto de aplicar pouco. Se você gosta de deixar com aspecto mais levantado o olhar ou mais forte, né, o rímel, você pode aplicar outras camadas, mas eu gosto de aplicar só uma, bem suave. Agora eu vou aplicar aqui desse lado, e olha só a diferença que ele já dá. Eu vou aplicando, pegando desde o início até o topo, tá vendo como ele já ajuda a levantar os cílios, levantar o olhar. Eu gosto muito de rímel, eu amo esse aqui da Oceane. Agora eu vou passar aqui embaixo, eu gosto de passar só um pouquinho embaixo. E foi assim que ficou a maquiagem. Eu amo esse estilo de maquiagem, é o estilo de maquiagem que eu mais uso no dia a dia. E eu ia ter adorado ver um vídeo de tutorial de maquiagem assim. Porque geralmente os que a gente vê por aí, pelo menos na época que eu tava aprendendo a me maquiar, lá pra 2019, 2020, era mais aquelas maquiagens mais pesadas, sabe? Eu gosto de uma maquiagem assim, mais leve. Por mais que tenham vezes que eu gosto de passar base, eu também amo usar esse estilo de maquiagem mais leve. E eu acho que ajuda a deixar você bem linda e de uma forma mais natural, digamos assim. E por favor, não se esqueçam de curtir, comentar aqui o que vocês acharam dessa maquiagem e se inscrever aqui no canal. E foi esse o vídeo de hoje, espero vocês no próximo vídeo.